pessoal, estou de volta, ainda caracterizada, ainda tô toda no pique. E aí, você já mandou o seu vídeo para você participar do nosso arraiá? Porque eu vou juntar todos os vídeos e vou montar um vídeo só com a gente dançando quadrilha. Então vai ser o nosso arraiá do 5º ano, mas um arraiá virtual. Você da sua casa e eu da minha casa. A gente não vai deixar de comemorar essa época tão importante aí para a nossa cultura nordestina, né, gente? E aí, pessoal, não esqueçam, tá? Você vai gravar o seu vídeo e manda pra mim, tá bom? Eu vou juntar tudo num só, vai ficar maravilhosa a nossa quadrilha, o nosso arraiá, tá certo? Gente, agora vamos para a nossa atividade de hoje. Pegue o seu caderno, pegue os seus lápis, suas canetas, então pegue o seu material e vamos lá começar a correção da nossa atividade. Como vocês sabem, hoje nós estamos estudando o gênero, né, de um texto informativo. O que vocês acharam, hein? Vocês estão gostando das nossas aulas, desse estilo São João? O que vocês estão achando de tudo isso, hein? Vamos lá? Vamos começar? Vocês gostaram de ler esse texto? Então, para começar, eu vou ler o texto para vocês. Aliás, vocês vão me acompanhar na leitura, tá bem? Eu não li no vídeo anterior, né? Porque eu queria que vocês fizessem realmente a leitura para poder responder, compreender realmente o texto. Lembra que eu falei leia, releia, tá bom? E você voltar no texto, se necessário, para você responder corretamente. Então, foram 8 questões que eu passei a respeito desse texto, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar o texto aqui, tá? Pra gente poder ir lendo juntos, ok? Então, vamos começar? Festa junina. 24 de junho é dia de São João, data que deu origem às festas joaninas nos países europeus, chamadas assim em homenagem a esse santo da Igreja Católica, trazidas pelos portugueses ao Brasil no período colonial de 1500 a 1815. As festividades passaram a homenagear outros santos do mês de junho, como São Pedro, no dia 29, e Santo Antônio, no dia 13, e foram rebatizadas de juninas. Essas comemorações, contudo, começaram antes de a Igreja Católica existir, na Europa. Celebrações populares no campo eram comuns no dia 21 de junho, quando o Sol atinge o ponto mais próximo em relação à Terra, dando início à época mais quente do ano no hemisfério norte, o solstício de verão. O objetivo era celebrar o início das colheitas na região. Depois que o cristianismo surgiu, a festividade passou a fazer parte do calendário religioso. No Brasil, o dia marca o solstício de inverno, quando o Sol está mais distante do nosso planeta, na altura do hemisfério sul. Junho é também a época da colheita do milho, um dos principais ingredientes dos pratos juninos. Os indígenas brasileiros, por exemplo, já celebravam esse marco para a agricultura muito antes da chegada dos portugueses, com danças, cantos e muita comida à base de milho. Segundo o evento mais festejado do país, perdendo apenas para o carnaval, a festa junina no Brasil é repleta de danças, bandeirinhas, fogueiras, brincadeiras e comida típica. E você vê que o texto ele tem uma continuação, porque ele termina aí com esses colchetes e esses 3 pontinhos que são as reticências, certo? Então vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: segundo o texto, as festas juninas são chamadas de joaninas nos países europeus em homenagem a quem? A São João, a São Pedro ou a Santo Antônio? Então,
Joaninas. Combina mais com o quê? Até pelo nome dá para você perceber com que combina mais. Mas a gente vai voltar lá no texto. No iniciozinho do texto diz o seguinte: 24 de junho é dia de São João, data que deu origem às festas joaninas. Então vejam aí que antes eram joaninas, nos países europeus, chamadas assim em homenagem a esse santo da Igreja Católica. Que santo que ele estava se referindo? A São João, que até então só tinha falado aí de São João. Então, na primeira questão, a resposta correta é São João. Agora vamos para a segunda questão. No trecho, trazidas pelos portugueses ao Brasil no período colonial, de 1500 a 1815. A expressão em destaque dá a ideia de... Qual é a expressão em destaque? Período colonial. Essa expressão, ela dá a ideia de modo, ela dá a ideia de lugar, dá a ideia de intensidade ou dá a ideia de tempo. Então, gente, no período colonial, um período é algo que já aconteceu, né? É um espaço de tempo que já aconteceu. Então, nesse caso, dá uma ideia de tempo. De modo não tem como ser, porque modo é a maneira como é feito algo. Lugar, onde, aonde, aqui, ali, acolá, nos remete a lugar. Intensidade é a forma, se é muito, se é pouco, se é tão bom, se é tão ruim, certo? Então, isso daí é que dá intensidade às coisas, certo? Então, não se encaixa nesse quesito aí de período colonial. Período colonial nos remete a tempo. Então, a segunda questão, a alternativa seria a D, tempo, ok? Vamos para a terceira. No fragmento, ou seja, no trechozinho do texto, e foram rebatizadas de juninas. O prefixo ré foi empregado para indicar um fato. Esse ré tem a palavra aí, batizadas, só que antes de batizada tem o ré. Eu até coloquei ele mais escurinho em negrito para você perceber o que é que se tratava esse prefixo ré. A palavra é batizada, mas foi rebatizada. Esse rebatizado significa algo que se repetiu, algo que se ampliou, aumentou, algo que se modificou. Então, gente, algo que é rebatizado, revisto, refeito. Então, é algo que se repetiu, é algo que foi feito novamente, certo? Então, por exemplo, eu tô gravando aqui um áudio para vocês, aí eu vejo que eu errei, que eu falei uma coisa nada a ver, que eu dei uma gaguejada aqui, então eu paro e eu vou regravar. Ou seja, eu vou repetir, vou fazer novamente, tá? Então, nesse caso, na terceira questão, a alternativa correta é a primeira. O primeiro parêntese que você vai marcar, que se repetiu. Então, rebatizados é porque batizou novamente, certo? Vamos para a quarta. No trecho, essas comemorações, contudo, começaram antes de a Igreja Católica existir. A palavra sublinhada, o que ela exprime? Qual é a palavra sublinhada? Contudo. Quando você fala essas comemorações, contudo, é o mesmo que você dizer essas comemorações, contudo, mas, porém, tá? Começaram antes de a Igreja Católica existir. Então, esse contudo está expressando o quê? Está exprimindo o quê? Uma oposição. Oposição é algo contrário, tá? É uma solução, uma conclusão. Vamos lá, nós vamos voltar no texto para poder entender o contexto onde essa frase foi encaixada, foi inserida, porque senão você não vai entender. Então, vamos lá. Essas comemorações, contudo, né? Vamos ver qual é a linha, vamos ver onde se encontra. Quando eu encontrar, eu coloco aqui pra vocês, tá, gente? Pronto, achei. Você vê que no primeiro parágrafo mostra assim, tá falando que é uma homenagem aos santos da Igreja Católica, certo, né? Esses trazidos lá pelos portugueses, então os santos, São Pedro, São João, Santo Antônio, né? Que são das igrejas da Igreja Católica,
ok? Isso, gente, não é religião que a gente está ensinando aqui, é história, tá? Faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, né? Então, assim, não é enaltecendo religião nenhuma, deixando isso bem claro, tá bem? E aí, no segundo parágrafo, ele vem dizer o quê? Continuando o que traz a ideia do primeiro parágrafo, tá? Diz assim, ó, essas comemorações, contudo, começaram antes de a Igreja Católica existir. Então, ali fala que vem para homenagear santos da Igreja Católica. E depois, ele vem dizer que começou antes da Igreja Católica existir, então muito antes de homenagear esses santos aí, certo? Então, esse contudo, ele tá dando a ideia de quê? De oposição ao que foi dito antes. Foi dito antes que fazia parte da Igreja Católica, homenageava os santos da Igreja Católica, e em seguida ele vem oposição, trazer o contrário do que foi falado no primeiro parágrafo. Ele vem dizer já o contrário, olha, mas começou antes da Igreja Católica. Então ele vem fazer uma ideia de oposição para contrariar o que foi dito anteriormente, tá? O mas, o porém, o todavia são utilizados nesses quesitos quando a gente vem trazer algo de oposição, tá? Para se opor ao que foi dito antes, ok? A ideia é apresentada antes. Então, solução não se encaixa aí. Conclusão, obviamente, também não, tá? Conclusão seria, portanto, enfim, finalizando, aí seria uma ideia de conclusão, tá? E oposição aí se encaixa com certeza. Se fosse um mas, se fosse um porém, um todavia, também se encaixaria como oposição, certo? Então, na quarta questão, a resposta é uma oposição. Vamos agora para a quinta? A quinta diz assim, releia este trecho. Depois que o cristianismo surgiu, a festividade passou a fazer parte do calendário religioso. A expressão depois que estabelece entre os fatos uma ideia de lugar, de modo ou de tempo. Depois que, gente, dá ideia de lugar? Lugar, aqui, ali, aonde? Não. Dá ideia de modo? Modo é como a maneira como é feito. Ela foi andando rapidamente, ela estava comendo vorazmente. Então aí não se encaixa, né? Depois que vai ser tempo, assim como foi a outra questão que a gente fez há pouco tempo, né? Então depois que dá a ideia de tempo. Quando? Depois que, certo? Então a quinta questão é tempo. Vamos para a sexta. No segmento, ou seja, na frase, um dos principais ingredientes dos pratos juninos. A que ingrediente o texto se refere? Para a gente saber, a gente tem que voltar lá no texto, né? Então eu vou procurar aqui. Pronto. Está lá no terceiro parágrafo, se não me engano. Isso, terceiro parágrafo, eu vou apresentar aqui para vocês. Diz assim, no Brasil, o dia marca o solstício de inverno, quando o Sol está mais distante do nosso planeta, na altura do hemisfério sul. Junho é também a época de colheita do milho, um dos principais ingredientes dos pratos juninos. Essa é a frase, um dos principais ingredientes dos pratos juninos. Então, qual é o principal ingrediente dos pratos juninos? Um dos que apresenta o texto que falou anteriormente, tá falando da colheita do milho. Então, um dos principais ingredientes, né, aí dos pratos juninos, das comidas típicas é o milho, que é a colheita do milho. Falou sobre colheita do milho, então ele está se referindo ao milho. Então, nós estamos na sexta, né? Então, a sexta questão, a resposta é qual o ingrediente? O milho, ok? Vamos para a sétima. Os indígenas brasileiros, por exemplo, já celebravam esse marco para a agricultura muito antes da chegada dos portugueses. O verbo grifado expressa. Qual o verbo grifado? Celebravam. Lembre-se que celebravam está no pretérito, ou seja, no passado. A primeira
eles se celebravam aí. Ele expressa o quê? Uma ação muito rara dos indígenas brasileiros muito antes da chegada dos portugueses. A segunda opção, uma ação contínua dos indígenas brasileiros muito antes da chegada dos portugueses. O que é contínua? Constante, que já acontecia há bastante tempo e com continuidade, era constante. E o que é muito rara? Que acontecia muito raramente, não era sempre. Ou a outra opção que diz uma ação que não era feita pelos indígenas brasileiros muito antes da chegada dos portugueses. Então, quando diz assim, os indígenas brasileiros já celebravam esse marco para a agricultura, então quer dizer que se eles já celebravam um marco para a agricultura, era uma ação contínua dos indígenas, ok? Então, era uma ação que eles já faziam há bastante tempo e dava continuidade a ela. Então, é a segunda opção aí que você vai marcar na 7ª questão, certo? Vamos para a 8ª questão e última, que diz, na parte, a festa junina no Brasil é repleta de danças, bandeirinhas, fogueiras, brincadeiras e comidas típicas. As vírgulas, elas sinalizam o quê? Olha que nós já estudamos vírgulas há um tempinho atrás, não faz tanto tempo assim, não deu para você esquecer. Essa vírgula aí, gente, elas estão sinalizando uma enumeração de elementos opostos. O que é oposto eu já falei aqui nesse vídeo, mais cedo, há pouco tempo. Oposto é o contrário, uma coisa que é contrária à outra. Então, essas coisas que estão enumeradas aí são uma contrária à outra? A segunda opção, uma enumeração de elementos alternados, são elementos que se alternam em si, não tem muita coordenação entre eles. Ou a última, uma enumeração de elementos relacionados, que uma coisa tem tudo a ver com a outra, eles têm relação, uma coisa com a outra. Então, gente, com certeza são elementos relacionados. Relacionados a quê? A festa junina. Veja a frase, a festa junina no Brasil é repleta de danças, bandeirinhas, fogueiras, brincadeiras e comidas típicas. Então, são coisas que faz parte, que tem relação direta com a festa junina, certo? Então, aí tem tudo a ver, são elementos relacionados a festa junina. Então, com certeza, na 8ª questão, a resposta é uma enumeração de elementos relacionados. E no final da nossa atividade tinha uma frasezinha assim, né? Gente que ama festa junina. E eu espero que vocês amem também, porque para mim essa semana está sendo sensacional. Então, gente, terminamos aí a nossa correção da atividade. Espero que vocês tenham gostado e que tenham acertado todas. Nós nos encontramos na próxima aula.